Olá para você que está vendo a gravação da Live da Juventude, a nossa terceira edição da live. Espero que você goste das discussões que a gente vai ter hoje. Iremos conversar com o João Otávio Lourenço, que é geógrafo aqui de Foz do Iguaçu, guia de turismo, é professor e fotógrafo também. A gente vai conversar sobre a história dele, sobre a relação dele com Foz do Iguaçu. Mas o que vai nortear a nossa conversa é a pergunta: como construir o progressismo em Foz do Iguaçu? Como conseguir fazer com que essa maneira de pensar e de ver o mundo chegue aos nossos habitantes e chegue até as pessoas com quem a gente vive todos os dias, para que a nossa Foz do Iguaçu possa ser uma cidade mais inclusiva, mais respeitosa com todo mundo, com um desenvolvimento baseado no progressismo. Então, lhes apresento João Otávio, por favor. Olá, João. Olá, Lucas, é um prazer estar aqui com você hoje, com todo mundo que está assistindo, a todos e todos. Apesar de ser 2020 e o assunto é política, eu não sou candidato. Uma grande coincidência a gente estar aqui nesse ano, mas o importante é começar, não importa o ano, e que a gente está aqui junto para possibilitar essa construção de caminhos e consensos. Ótimo, ótimo. E a gente hoje vamos falar sobre uma série de coisas. E de início, eu gostaria de perguntar como é que é esse geógrafo aí? Como é que se construiu? De onde vem? De que lugar de Foz do Iguaçu? Onde nasceu? Como é que é a história dele com a cidade? Rapaz, o tanto de coisa que eu já passei de confusão, de quase ser preso em meio de protesto, fechando a Avenida Paraná, inclusive em outros espaços. A gente está em todas as partes nesse processo de amadurecimento desse cidadão, né? Foram, desde a época do ensino médio, em contato com o movimento estudantil, com o movimento artístico da cidade, lá no Teatro Barracão, em projetos que eram institucionais, em projetos que eram orgânicos. Isso só durante, né? Só durante o ensino médio, foi amadurecendo aos poucos esse processo de construção política. E aí, quando cheguei na faculdade, comecei a encarar outros desafios que eram mais técnicos, né? Participei, por exemplo, logo no primeiro ano da faculdade, eu pude participar do projeto que foi em Buenos Aires, e aí, por conta justamente da universidade pública, me propiciou a mim, que Malemar tinha feito o ensino médio no colégio público, um colégio que tinha suas dificuldades, consegui fazer um trabalho belíssimo em Buenos Aires com relação à mobilidade urbana, e foi muito interessante o choque, né? Porque a gente sai de uma cidade que, apesar de ser uma cidade grande, é uma cidade que não é uma metrópole. E aí ter esse contato das contradições aflorou muito mais esse sentimento do geógrafo, as concepções da cidade mesmo, como a cidade se dá. E aí, em 2015, já no segundo ano de faculdade, a gente começou a participei de alguns projetos, como, por exemplo, a Escola Popular de Planejamento Urbano, das Brigadas Populares. Na época tinha acabado de surgir o Bubas, a gente fez censo, ajudei a produzir, junto com o professor, ajudamos a produzir o primeiro mapa do Bubas, dar nome para as ruas, sabe? Uma coisa que é muito simples, mas que tinha seu lado simbólico. Então, todo esse amadurecimento que eu tive, desde lá do teatro e depois do movimento cultural, até chegar no geógrafo, começou a perceber as coisas e os espaços e os reflexos, cada uma dessas questões tem a ver com a nossa vida cotidiana, isso aflorou uma vontade muito maior de contribuir, e a política, de fato, é o caminho mais difícil, mas é o caminho mais fácil, que é o caminho mais direto, né, onde se dá as coisas mesmo. Uhum. Então, dentro dessa tua visão toda e dessa experiência que você tem e mostra que tem, eu quero lhe perguntar quais que são as discussões urgentes do nosso campo, e eu quero que você fale sobre como delimitar o que é o nosso campo aqui em Foz do Iguaçu. Acho que o primeiro que a gente tem claro em mente é um diagnóstico do que a gente teve em Foz do Iguaçu, no sentido do campo político mesmo, isso independente de partido. Por muito tempo, Foz do Iguaçu teve, dentro dos seus atores políticos, ou assim, era uma coisa de perfil mesmo, ou eram muito tecnocratas, burocratas, na maioria das vezes tecnocratas não no sentido ruim, mas no sentido de pôr em prática mesmo, além essa audácia, essa imaginação de conseguir conceber um projeto de política para a cidade que fosse mais amplo. E aí, quando você conseguia romper com isso, era uma coisa que era personalista demais. E a gente não pode confundir necessariamente com o populismo, né? Porque o populismo e o personalismo são
são duas nuances diferentes do gestor público. O gestor público tem que ter essa sobriedade, mas em qualquer país, em qualquer cidade, ainda mais no caso do Brasil, com imensas contradições, a gente precisa ter um líder que consiga nos inspirar a acreditar na política, porque a política é um negócio muito complexo, ainda mais num país num país que tem ainda traços, né, da política que são quase coloniais, se não coloniais ainda, né, coisa do coronel, do voto de cabeça, enfim, essas coisas que estão muito presentes, inclusive nas grandes metrópoles, não é uma coisa de interior, não. São Paulo, por exemplo, está aí há 20 anos com o mesmo partido, com o mesmo perfil. Então, a gente precisa ter em mente que esse diagnóstico que eu faço das funções e os líderes que a gente tem precisam, estão ausentes aí a ideia de uma vanguarda que tem ideias para Foz do Iguaçu, audácia de propor e ter a competência de conseguir saber de onde é que a gente está, para onde a gente vai e como a gente vai. Ter esse domínio técnico para poder possibilitar isso é uma grande possibilidade do caminho que a gente teve. E mais uma questão também que está muito presente é que no meio desse caminho, além dessa alternância entre governos tecnocratas demais e personalistas demais, a gente ainda tinha uma concepção de política que era ainda muito atrelada à ideia do partido como paróquia de uma igreja. Então, era a política do PDT, do PT, do MDB, enfim, da forma como o partido que fosse, ainda tinha uma direção, uma diretriz do que tinha lá de Curitiba. Curitiba trazia. Então, é uma questão de necessidade de descuritibanizar a política de Foz do Iguaçu, para que as decisões daqui e para que as lideranças daqui não ficassem atreladas necessariamente a uma política que fosse regional, que fosse nacional. Então, uma política que viesse de Foz para Foz e com iguaçuense. Não necessariamente, né, de certidão de nascimento, mas gente que tivesse um empenho de sonhar com uma Foz do Iguaçu. A gente tem exemplos históricos. Moisés Bertoni, lá no início do século XX, final do século XIX, o cara descobriu aqui a estévia, que é uma planta que dá muito açúcar, que estava hoje nos refrigerantes, e o cara estava aqui, o cara via os livros, escrevia um monte de livro aqui onde hoje é o Museu Bertoni, né? E o cara tinha a capacidade fez o primeiro jornal de Foz do Iguaçu, tinha ideias audaciosas, o próprio Harry Schinck, que foi onde o Bertoni morreu também, a casa onde o Bertoni morreu era do Harry Schinck, era fotógrafo, tinha aspirações, então uma coisa que não estamos conclamando aqui que a juventude está negando o passado, porque o passado não serve, mas é dessa aspiração de um futuro maior que a gente tem dentro de nós, porque a gente teve experiências. Eu tive experiências fora de Foz do Iguaçu, assim como acredito que vários outros aí que já estiveram na política e outros que sonham ainda, a gente vê o mundo. E a gente quer que o mundo se encaixe aqui em Foz do Iguaçu, porque de certa forma encaixa. Tá aí, né? Tem um monte de etnias que vivem aqui, e a gente quer esse sonho. A gente quer sonhar grande, porque a gente sabe que Foz do Iguaçu tem capacidade de sonhar grande. É muito bom que você tenha falado sobre essa questão de sonhar grande e sobre Foz do Iguaçu ser mundial, porque talvez poucos de nós tenham essa consciência do tamanho que é Foz do Iguaçu, né? Do tamanho que é uma cidade que é conhecida mundialmente, mais que pelo menos 10 capitais brasileiras. E muitas das cidades metropolitanas. Foz do Iguaçu é visada, assim, demais. A própria Tríplice Fronteira é provavelmente a fronteira mais movimentada da América do Sul. Então a gente está num lugar que não é qualquer lugar. Mas esse lugar que não é qualquer lugar, tem espaço para o progressismo? Aí a gente já começa pegando o presente, né? E o presente é onde a gente já habita, e aí não dá para jogar a culpa para os outros, né? A responsabilidade também é nossa. O que a gente não teve, claro, foi o domínio dos espaços, porque esses reflexos dessa política partidária, das organizações, querendo ou não, refletem. A gente cresceu ouvindo histórias, essas histórias de brigas, de rixas, que ainda refletem na nossa prática política atual. Mesmo a gente não tendo nada a ver, mesmo a gente tinha criancinha quando ou nem tinha nascido ainda, quando houveram essas brigas, essas brigaiadas aí, a gente não tinha nada a ver, mas reflete. E aí, outra ideia, na verdade, que a gente pode e precisa ter para Foz do Iguaçu, além do campo da ideia política, é também da forma como você bem lembrou, Foz do Iguaçu virou um polo universitário, mas não no sentido propriamente vazio, né, na verdade, que eu qualifico como vazio, né? Porque não é só ter um monte de estudante que mora em Foz do Iguaçu, porque se fosse por isso, a gente tem um monte de outras cidades aí que
jovens vêm, né? Tá aí mesmo, Cascavel, Toledo, são polos universitários, porque vem morar muita gente. Mas isso não tá à altura do que Foz do Iguaçu tem quanto sua capacidade de proposição, que é muito mais amplo do que uma coisa meramente burocrática, de colocar o jovem que estuda medicina no posto de saúde. Isso é uma visão, uma concepção que a gente pode e deve incentivar, assim como toda prefeitura que for inteligente, for sagaz, deve canalizar e mapear isso, porque é um potencial, um recurso humano que é valiosíssimo, o recurso humano da faculdade, valoriza e valoriza muito. Mas Foz do Iguaçu tem que ter essa audácia de poder sonhar muito maior. A gente está numa região, numa cidade que, ao mesmo tempo, uma cidade pequena, do interior do Paraná, também é uma metrópole. É uma metrópole porque, se a gente juntar todas as cidades que conformam a tríplice fronteira, a gente tem 1 milhão de habitantes. Então, uma hora é a sexta maior cidade do Paraná, e na outra a gente tem quase o tamanho de Curitiba. Aí tudo ao mesmo tempo, tudo gira ao mesmo tempo. Duas linhas, uma linha que faz o Rio Paraná e outra linha que faz o Rio Iguaçu, que, aliás, é um dos maiores rios do mundo também. Tudo aqui é muito maior do mundo, tudo é muito grande. Isso é uma grande dificuldade. Guarani, né? Sem dúvida, o que é o reino de Guairá, né, das nações, dos 7 povos das nações, e da forma como tudo isso se registra e está preso nesse território agora. As lendas que formam essa grandeza, assim como qualquer outra cidade do Brasil, qualquer outra cidade da América Latina, região, como é que tudo isso consolida? E aí, quando a gente tem, assim como na primeira live, o Eduardo comentou que Foz do Iguaçu teve uma expansão universitária, uma expansão de institutos federais, enfim, que qualificava a oportunidade de a gente consolidar um corpo técnico para a cidade de Foz do Iguaçu, feito por iguaçuenses. Eu mesmo tive a oportunidade de estudar em Curitiba. Tinha nota lá para fazer um curso lá no FPR, e aí era muito legal. Pô, acho que eu ia estar ganhando muito dinheiro hoje, inclusive, porque a arquitetura dá mais dinheiro que ser um geógrafo, né? E aí eu optei por ficar em Foz, porque naquela época eu tinha um projeto, naquela época não, até hoje eu tenho esse projeto, essa ideia de ficar aqui em Foz para construir e plantar mais do que somente as minhas contribuições, mas também conseguir consolidar espaços seguros para que outras pessoas também se sintam confortáveis. Eu tive várias tentativas em vários espaços de tentar se fazer presente, tentar estar organizando, e finalmente achei, na política partidária, que muitas pessoas não gostam, finalmente encontrei esse espaço. E aí, dentro desse espaço, quero contribuir para evitar que as pessoas fujam para São Paulo. Essa fuga de cérebros é uma coisa que me entristece muito, mas entristece mesmo. Assim como o Giovanni colocou, captar essa galera que se forma aqui e ficar aqui, eu também acho que é muito importante a gente conseguir valorizar os iguaçuenses que estão frustrados, porque mora numa cidadezinha do interior que não tem nada, e aí vai para São Paulo e fica encantado, porque pode escolher o Sesc que for, assim. Quer ver o Sesc que é pós-industrial? Vai no Sesc Pompeia, essa coisa, sabe? De você poder optar por uma outra dimensão, por uma dimensão que é muito mais viva, e isso frustra a pessoa que é de Foz do Iguaçu, porque ela teria a condição de ter, não essa coisa temática, caricata, de bairro árabe, por um bairro árabe, mas por ter essa coisa orgânica, sabe? A beleza do que é você tá andando no meio da rua e aí escutar uma hora você tá escutando sotaque que é nordestino, aí ao mesmo tempo no outro ouvidinho você tá escutando uma mãe, uma burca trazendo o carrinho do carro. Esse é um qualitativo de vida, um qualitativo de vida que você não vê nem em grandes cidades como São Paulo, nem em grandes cidades como São Paulo, porque em São Paulo você vai ter lá, você pode até encontrar no Bom Retiro, você vai no Bom Retiro, você vai ver lá um monte de boliviano, aí você vai na Liberdade, você vai ver um monte de descendentes de orientais. Pô, agora em Foz do Iguaçu não, em Foz do Iguaçu isso é muito centralizado mesmo, assim, essa capilaridade que existe nessas grandes cidades, e Foz do Iguaçu ela ainda é muito centralizada, porque, de novo, né, a gente não é uma cidade grande, cidade pequenininha, a gente conhece muitas pessoas, e tudo isso, se a gente souber qualificar, inclusive espacializar, e para isso você precisa não só ter a vontade, mas também precisa saber o corpo técnico, precisa saber de lei orgânica, precisa saber de como você consegue viabilizar recursos para constituir isso, das consequências, porque fazer um bairro árabe por fazer, pode ser bom, pô, uma iniciativa legal, se você conseguir, tiver recurso, maravilha. Mas agora, também entender a complexidade de uma cidade que deve ser construída para os iguaçuenses e não
É uma compreensão que a gente precisa internalizar desde agora. Eu quero aprofundar um pouco mais essa tua fala sobre a questão dos cérebros, né? Que fogem, ou dos cérebros que vêm, porque o meu caso, por exemplo, quando eu fiz ali, né, aquela coisa que o jovem dos últimos anos teve que fazer de se inscrever no Enem, passar pela pressão de ter que entrar numa universidade e as pessoas verem que você não terá um futuro se não estudar. Essa coisa bem complexa que é o Enem, enfim, passei por ela e queria fazer jornalismo, mas não tinha jornalismo aqui em Foz do Iguaçu, uma universidade pública. Então, o que eu ia fazer? Fui para Santa Maria, estou eu aqui me formando na Universidade Federal Santa Maria, mas querendo voltar para Foz, e querendo voltar para Foz, trabalhando no meu campo, mostrando como a minha área pode ajudar a cidade. Então, pensando nisso, pensando que também existem outras pessoas que foram para fora e agora vão voltar capacitados, mas também existem aqueles que estão se capacitando aqui, tipo assim, por uma epifania ou pela beleza que é da cidade, pode resolver que vão ficar. Como é que a gente vai pegar, chamar esses jovens e falar assim, vamos construir um projeto? Vamos fazer a cidade ser boa pra gente, mas não só pra gente, pra todos e pra todas? Como a gente faz isso? Bah, acho que é meu sonho meu sonho de castelinho de princesa, princesa príncipe, porque acho que uma ideia interessante, a reflexão do Eduardo de novo, ela é fundamental, porque esse corpo técnico ele não é ainda elitizado, como foi em muitos lugares. Você vê, por exemplo, vamos pegar aí Curitiba mesmo. Curitiba teve o paranismo, né? E toda a concepção de cidade, e como isso se refletiu até lá nos anos 70, quando a prefeitura de Curitiba começou a pensar nos eixos estruturantes, e tinha toda uma ideia de cidade por detrás, que, querendo ou não, foi construída assim, muito lentamente, mas vai e se concretiza. Está nas obras do Poti Lazarotto, para quem não conhece, recomendo inclusive ver. Tem aqui em Foz do Iguaçu, lá na Itaipu, uma belíssima obra de arte dele. E aí, como isso se concretiza na cidade e se cristaliza no horizonte. Você olha para a paisagem e reconhece Curitiba por uma série de signos, por uma série de coisas que foram feitas, independente do tempo. São sentidos João? que refletem Curitiba. Oi, caiu? Tinha caído, mas pode continuar. Na verdade, antes que você continue, eu quero convidar todo mundo que está assistindo a seguir a Juventude Socialista do PDT de Foz do Iguaçu no Instagram. Tá aqui o nosso user, vocês podem seguirem lá. A gente vai ter conteúdo tanto no Instagram quanto no Facebook. E o nosso canal no YouTube, que é JS PDT Foz do Iguaçu, onde todas as lives são colocadas. Então a gente tem citado, por exemplo, a live do Eduardo, que foi a nossa primeira edição, vamos dizer assim, a gente conseguiu debater um pouco e ter essas primeiras discussões sobre o que é Foz do Iguaçu e como a juventude pode ajudar. Na semana passada, a gente teve uma discussão com a Carol, que é a nossa vice-presidente, tá? Nossa vice-presidente, para falar sobre inclusão, para falar sobre diversidade. E hoje estamos aqui com o João Otávio Lourenço, geógrafo, guia de turismo, professor, fotógrafo e iguaçuense, querendo mudar a sua cidade. Continue, por favor, João. Mas, enfim, esses signos que estão presentes lá em Curitiba, você reconhece Curitiba as coisas que estão lá. Não porque alguém falou, não, isso aqui. Não, você reconhece, você ouviu minimamente, foi para Curitiba, é fácil de reconhecer essas coisas. E Foz do Iguaçu, por mais que tenha um monte de signos que refletem essa coisa das mesquitas, templo, da própria fronteira, como esse componente, e tudo isso não se expressou na paisagem, não se expressou na vida cotidiana das pessoas, de forma que não seja mais do que porque conhece, porque eu vou falar, porque tem rodinha de narguilé na rua, tudo isso são coisas que se dá pela questão orgânica. Mas se a gente consegue aproveitar isso para, inclusive, fortalecer o turismo da cidade, isso dá um outro norte, isso dá uma nova concepção de cidade que é muito mais orgânica, que é muito mais, inclusive, por ser mais orgânica, fica menos dependente de investimento de prefeitura, por exemplo. Então, tudo isso, quando você forma essa espécie, como eu comentei antes, né, essa espécie de ausência de vanguarda que a gente teve de Foz para Foz, acabou prejudicando. E quando vem, por exemplo, a Unila para cá,
eu até lembro, né, foi um processo de amadurecimento muito complicado, muito penoso, porque muitas pessoas de Foz não gostavam da UNILA, porque a UNILA era um bando de não sei o quê, não faziam nada que prestasse, mas tampouco a UNILA, e aí boa parte, né, dos primeiros unileiros, que não eram escolhidos por vestibular, havia um processo de seleção específico, que trouxe muita gente qualificada, foi um processo muito bonito, eu fico muito feliz de ter acompanhado o início da UNILA, e ao mesmo tempo também não havia esse encontro da UNILA com Foz, nem de Foz com a UNILA, porque muitas pessoas achavam que Foz do Iguaçu era uma cidade provinciana, é só a sexta cidadezinha do Paraná. E a minha vida é América Latina, o sonho de ser América Latina. Era muito grande, era muito bonito, era muito verdadeiro e qualificado também. Havia um corpo ali que não é à toa, né? A maioria deles já são mestres, doutores, inclusive. Então é um sinônimo de qualitativo que permite a gente ter uma reflexão que é muito interessante. Então, quando a gente tem dentro da própria universidade, essa dificuldade de compreender a cidade como uma parte daquilo ali, não só naquela coisa meramente tecnicizada, né, de, vamos colocar os alunos de medicina no postinho. Isso pode ser mais, deve ser mais. Deve-se pegar essa juventude, esse polo universitário que está pensando em ideias e pensar em uma fase muito mais ambiciosa pelas suas potencialidades que todo mundo que mora aqui sabe que Foz tem. Essa construção, ela precisa ser feita de forma orgânica, mas a prefeitura também pode e deve incentivar isso no possível, criar esses espaços. Assim como eu, por muitos anos, fiquei muito frustrado de nunca ter um espaço em que eu me sentia verdadeiramente representado, tampouco um espaço que eu me sentia verdadeiramente com vontade, com as ferramentas para poder aplicar isso. Mais do que ter um sonho, mais do que conseguir ter isso, é ter as ferramentas para compartilhar ele com as outras pessoas e de fazer ele mais do que um sonho, uma realidade. Esse é o desafio. E a política qualificada que se mostrou, tanto nos movimentos estudantis, quanto na própria prefeitura, por demasiadamente tecnicizado na medida possível, é constituir a ideia de que a política qualificada não se constrói meramente de 4 em 4 anos. Ela não pode ser eleitoral. Sabe-se claramente que que é dentro da prefeitura, que é dentro do governo, que se dá as coisas, que se financia muito mais do que nos movimentos sociais. Mas é preciso romper também a própria ideia de movimento social enquanto segmento. Porque a gente sabe que em cada movimento social, independente do seu segmento ali, tem sua importância porque está qualificado num projeto, num propósito específico. Mas é preciso ter uma rede que é muito complicada, muito delicada de se fazer. Formar essas redes é um processo muito penoso. E aí, por que eu digo isso? Porque a gente teve uma prefeitura, agora, a gente tem uma prefeitura que vem dos movimentos sociais, por mais que eu mesmo, e aí é uma reflexão que é minha, João Otávio, não representa necessariamente a da juventude, para mim, eu tenho a percepção de que por mais que Chico, que Bobato sejam ligados, sejam pessoas que são ligadas aos movimentos sociais, ainda há um corporativismo, e não no sentido ruim, não me entendam mal, mas são funcionários de carreira da prefeitura que consolidaram o seu eleitorado a partir dessas características. E associaram-se a movimentos sociais, é importante destacar os seus propósitos, mas ainda assim, precisa, sabe? A gente não teve essa. E aí, eu não estava aqui quando o Chico chegou em Foz, eu não era nem vivo. Então, o Chico pode se declarar mais iguaçuense do que eu, porque o Chico está aqui há mais tempo que eu. E aí? Mas a forma como a gente, enquanto juventude, encara isso. E aí eu vou dar até um exemplo. A prefeitura fez as iniciativas de orçamento participativo, que é uma ideia que, maravilha, deu muito certo lá em Porto Alegre, com o PT nos anos 80, no início dos anos 90, na verdade, e que teria tudo para ser muito positiva. Mas aí quando você vai lá no evento do orçamento participativo, só tem funcionário da prefeitura. Isso não é ruim, porque são funcionários que estão lá no processo qualitativo, sabe? Que pode ser, inclusive, muito, muito salutar. Mas até onde isso consegue estender um processo realmente democrático, mais participativo, é o grande desafio. É o grande desafio mesmo. Então, são essas questões, né? E aí, eu acho que chegamos ao último desafio, né? É porque a gente já tá em 25 minutos, eu não quero cansá-los demais,
mas a gente tem a juventude enquanto um segmento muito importante para o presente, evidentemente, porque nós já temos uma qualificação e uma certa vivência, domínio para ter essas reflexões, mas acho que a partir de agora a gente precisa traçar um plano de médio a longo prazo. Porque, assim, a pressa, ela é inimiga da perfeição, e aí eu digo de que essas chagas que haviam de disputas políticas, tretas, né? As tretas, então, na live da juventude vamos falar do jeito que a juventude sabe escutar. Essas tretas do passado são chagas, e essas chagas podem ser muito, mas muito prejudiciais no processo de qualificação mesmo futura. Porque se você pretende governar, né, o futuro, um futuro progressista para a nossa cidade, ele não pode ser um processo que é sozinho. Não é unilateral. Ele precisa ser coletivo. Então, ninguém governa sozinho, e essa é uma coisa que eu acredito que todo mundo que é do setor progressista de Foz, não só de Foz, mas de todo o Brasil, vai ter isso. Né? Ninguém governa sozinho. Precisa traçar as estratégias para que nunca se deixe cometer um erro de se isolar do poder. Porque, e essa estratégia que a gente vai pensar, a gente está chegando próximo do final, e para pensar essa estratégia, lançar o seguinte, que estamos aqui como Juventude Socialista do PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista, PDT que hoje que segue o plano de governo que apresentou em 2018, com um projeto nacional de desenvolvimento, se baseando em sustentabilidade, se baseando no bem-estar social, se baseando no trabalho, e por se basear no trabalho, remete a figuras históricas como Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, Abdias do Nascimento, enfim, toda essa história longa que nasce lá, a gente pode dizer que ou 30 ou 45 com o Getúlio, mas que chega hoje, em 2020, para o Brasil, se mostrando para o Brasil. E num contexto em que a gente tem um presidente que negacionista, enfim, com uma série de problemas que cansados de saber estamos. Quero que você me diga se o trabalhismo ele é exemplo histórico para que a gente consiga superar o reacionarismo que a gente tem vivenciado no Brasil. Você sabe que essa pergunta pode ser uma pegadinha para o nosso futuro, né? E aí até uma meia-culpa que eu faço, porque no final depois da eleição do Bolsonaro, eu comecei a internalizar na minha cabeça de que o trabalhismo era o passado. O trabalhismo não tinha condições, assim como também depois da época do Brexit na Inglaterra, o trabalhismo não tinha condições de apresentar ao mundo uma característica que fosse nova o suficiente para inspirar, sem inspiração. Porque o trabalho, a forma do trabalho, ele mudou, ele tem uma qualificação que não tem a pecha do trabalhismo anterior. Mas aí, o desafio que se propõe para a gente, na verdade, é como que a gente consolida essa nova linguagem com o processo do trabalho da cabeça. O trabalho constante das ideias é um negócio que eu fico associando a uma concepção de mundo. Porque o trabalho, a própria ideia do trabalho, do labor físico e do trabalho intelectual, né, a arte do trabalho, modificar as coisas, é como a gente modifica o mundo. Para mim, a concepção do trabalhismo tem que ser essa concepção de como a gente dá as ferramentas para qualificar o mundo. E por ferramentas, eu entendo, e aí o grande desafio mesmo nessa análise, a gente fica preocupado, depois que eu digo que parece a inimiga da perfeição. Porque se a gente começa a pensar em construir uma rede entre as juventudes engajadas e progressistas de Foz, independentes do partido, a gente cai no reducionismo de 2020, 2022. Fica nessa coisa de que é muito presente. E por isso que eu faço a campanha para que a gente não se preocupe para essa campanha. Evidentemente que eu estou parte, né, do partido, do PT, tenho encabeçado propósitos internalizados para mim mesmo, de que o PT pode ser ter esse papel de protagonismo, porque o PT tem aí o antipetismo com maior força, mas eu também prego muito que a gente tenha essa calma, para que a gente vislumbre também a eleição lá de 2040, a eleição de 2050, para que a gente consiga, desde agora, viabilizar a formação de lideranças qualificadas, inclusive isso se dá por dar voz e ter rostinhos conhecidos.
e eu e você falando numa live que tem uma amplitude, tá aí também outras candidaturas dentro do PT, dentro do MDB, dentro do PSOL, enfim, uma série de candidaturas que tem essa aspiração que a gente quer para Foz do Iguaçu. Não é só do PDT, não é só qualificado. E a gente quer, inclusive, superar esses corporativismos, e corporativismo, de novo, não quer dizer uma coisa necessariamente ruim, mas quer derrubar essas barreiras para ter uma frente que consolide ideias, para que a gente consolide essa ideia de vanguardas. Então, o grande desafio para agora é consolidar-se enquanto vanguardas transformadoras na nossa realidade. Espacialmente, eu como geógrafo vou ficar muito preso à ideia do espacial, no concreto, mas acho que a gente tem tudo para conseguir esse vislumbre de um mundo não só bonito, mas que também a gente tenha a capacidade de fazer ele se transformar. Né? Mais do que sonhar, é ter a capacidade de, quando acordar, saber para onde ir, como ir e da forma como a gente vai. A gente está chegando ao fim da nossa live da juventude de hoje. Eu ainda tenho mais uma perguntinha para o João, mas antes dessa pergunta, eu quero lembrar vocês de que a Juventude Socialista do PDT está no Instagram também. A gente tem as nossas atividades em redes sociais no Facebook, no Instagram e no canal no YouTube, JS PDT Foz do Iguaçu, onde todas essas reflexões, essas lives que a gente está tendo com jovens, sobre temas que consideramos importantes, vão estar lá postas, para todo mundo assista, para que todo mundo veja que essa reflexão é feita do fundo do nosso coraçãozinho, buscando uma mudança. E buscar uma mudança também passa por se organizar e construir. E pensando nisso, organização, construção, que eu sei que são palavras que lhe agradam, que seus ouvidos gostam de escutar, porque trabalhamos juntos, sei disso. O que você diria, e isso para encerrar, para uma pessoa que está assistindo agora essa live e pensou assim, nossa, que interessante essa juventude socialista, como será que eu fico mais próximo? Como será que eu levo a minha ideia? Que mensagem você tem para essas pessoas? Tem uma mensagem que é educada e outra que é mal educada. Aqui, eu vou começar pela mal educada, porque daí depois eu posso contextualizar e me justificar. A mal educada é tira a bunda do sofá e vem pro PDT. Mas para de reclamar e também faça a sua parte. Essa é a mais educada. Agora, a que é mais bem educada, e que aí leva em consideração as pessoas que estão assistindo, tá aí o Luciano, o Mauro, que foi um professor lá no Agrícola, fico muito feliz de vocês estarem aqui nesse espaço discutindo, propondo para a cidade, mas é a gente construir essa vanguarda, a construção dessa vanguarda, ela não vai se dar sozinha. A gente precisa ocupar esses espaços e os partidos políticos só estão nessa condição porque não tem gente. E por gente, de novo, vou usar a expressão que é mal educada, mas é porque não tem gente enchendo o saco mesmo desses políticos, essa concepção desse político safado. Os políticos safados, eles têm uma forma, eles se comportam dentro dos gabinetes, mas eles também têm outra forma como eles se comportam dentro dos seus respectivos partidos. Os partidos são uma outra forma de política. Lá dentro desses partidos é que se dá a forma como eles vão conseguir se eleger, que é a grande preocupação deles. Então, se você quer incomodar um deputado, o negócio não é fazer campanha contra, não. É se filiar ao partido dele e encher o saco dele no partido dele. Porque é lá onde, querendo ou não, se faz muito dessa política eleitoral que a gente tem tanto para criticar. Mas, de novo, o PDT está aqui mais do que, por enquanto, a gente tem essa ideia de evitar os personalismos e pensar nos projetos. A gente tem o Nelton, que representa muito disso, alguém que estava em Curitiba, e aí, por conta do nosso momento do PDT, voltou para Foz com essa missão de conduzir um programa, mas a candidatura dele ou de qualquer outro personalismo. Mas para o futuro, eu lhe garanto, a juventude, não só essas que estão no PDT, inclusive outros partidos, estão mais que bem-vindas para vir para o PDT, para ocupar, para propor e para ser essa vanguarda. Essa vanguarda precisa de líderes capazes de inspirar mesmo. Uma coisa bem brisolista, de socialismo moreno, né? Mas é isso. Estamos aqui para isso, e com essa citação de Brizola, a gente encerra a Live da Juventude de hoje, lembrando que todo sábado, às 7 horas, a gente vem aqui, faz uma pequena conversa, fala um pouquinho sobre a nossa vida,
e propõe para vocês soluções, reflexões, que no futuro serão muito importantes. João Otávio, espero estar contigo quando essa vanguarda chegar. E acredito que sim. Uma boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, e até mais.